Vamos receber aqui o Leandro Andrade, fundador da comunidade Anjos e Arcanjos de Sete Lagoas. Bem-vindo. Palmas. A sua esposa já veio aqui, 3 filhos. Vocês que têm um filho... Não são vocês. Pronto. Diga-se, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Abençoa a vida do Leandro. Abençoa a vida do Leandro. A comunidade, a família. A comunidade, família. Nossa Senhora coloca ele no seu coração. Nossa Senhora coloca ele no seu Já coração. derrama sobre ele a chama. Já derrama sobre ele a chama do vosso coração imaculado. do vosso coração imaculado. Esta chama que cega Satanás. Esta chama que cega Satanás. E nós te declaramos, Maria. E nós te declaramos, Maria. Eu te declaro rainha. Eu te declaro rainha. Destas 4 noites de libertação. Destas 4 noites de libertação. E a nossa família será libertada. E a nossa família será libertada. Mesmo nesses tempos de escuridão. Mesmo nesses tempos de escuridão. Nós teremos a luz. Nós teremos a luz. Não são essas promessas das trevas, mas nós com a luz. E viva Nossa Senhora Rainha. Vamos receber. Viva Augusta Rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército Celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. E vamos invocar estes anjos aqui sobre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir o Senhor? É com alegria que a gente recebe o convite de mais uma vez estar aqui na missa de quinta-feira, e esse mês com o tema de libertação. Libertação é Pode se assentar? Libertação é algo que há muitos anos tomou conta da minha vida. Há quase 17 anos eu já exerço o ministério, e há 7 anos a gente fundou a comunidade católica Anjos e Arcanjos, que trabalha cura e libertação. Amém? Mas vamos então no tema de hoje. A palavra está lá em Lucas capítulo... Você que trouxe a sua palavra, Lucas capítulo 4. Lucas 4, no versículo 13. A proposta é de, esse mês de fevereiro, nós entrarmos em combate espiritual contra as forças do mal. Amém? Lucas capítulo 4, versículo 13, vai dizer assim: depois de tê-lo tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Palavras da salvação. Nós estamos em Lucas capítulo 4,
Esse versículo é o final da tentação que Jesus sofreu no deserto. Aqui a palavra vem dizer de tentação, e para a gente falar um pouquinho sobre libertação, é claro, nós vamos falar de um personagem, de algo que está nessa passagem, que é o demônio tentando a Jesus. E é nessa passagem Jesus encerrando, depois do demônio tentá-lo, o demônio se aparta dele, porque Jesus não cai nas tentações que o demônio ali o provocava, amém? Tentação é algo que o demônio faz em todos nós cristãos. A tentação é algo que Deus permite que a gente passe, diante das nossas dificuldades, diante do nosso sofrimento, diante daquilo que muitas vezes a nossa fé não é capaz de entender. O demônio sempre vem passando e tentando tentar o nosso coração, a nossa alma. A gente diz que a tentação, na verdade, é como se fosse uma ação ordinária do demônio. Ou seja, você católico, cristão, todos os dias pode e deve passar por tentações, porque a tentação é algo que Deus permite o demônio nos provar, para que a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual aconteça, amém? Então, é uma ação ordinária. Mas hoje, nessa noite, como nós entramos na questão da libertação, eu queria falar de uma outra ação do demônio, que a gente chama de ação extraordinária. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque quando a gente fala da ação extraordinária, muitas pessoas ficam confusas. Você talvez saiu de casa hoje, veio aqui nessa quinta-feira, nessa promessa de libertação, e às vezes fica confuso querendo entender, na minha vida, a ação do demônio ou não? A minha vida, o demônio está agindo ou não? E na comunidade a gente trata isso assim, de maneira, eu costumo dizer assim, com muito pé no chão. Porque a gente vê muitas pessoas alienadas que querem o tempo inteiro colocar a culpa dos problemas no demônio. E aí, depois de anos de ministério, a gente praticamente, junto com o que a igreja já ensinava, mas também com as experiências que a gente viveu, em cada processo de libertação, a cada pessoa que chegava com um problema, nós praticamente hoje desenvolvemos e hoje eu trago aqui esse carisma para vocês conhecerem, a gente desenvolveu um processo que rapidamente a gente consegue, de certa forma, entender se na minha vida tem alguma ação extraordinária do demônio. Se na sua vida ou na vida da sua família o demônio está agindo ou não. A gente fica com essa dúvida. A gente tem essa dúvida. Agora, uma coisa importante que você precisa entender, que para qualquer ação extraordinária do demônio, e quando eu falo ação extraordinária, ele pode nos atingir no plano financeiro, na saúde, nos relacionamentos, na família. Para que isso aconteça, existe uma palavra que é muito importante, e você tem que sair daqui essa noite entendendo isso. Para que o demônio possa tocar em você, ou alguém da sua casa, é preciso que tenha autorização. Repita comigo, é preciso que tenha autorização. Autorização para quê? Para tocar em alguém ou tocar em você. Compreende isso? Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, não ia deixar esse cão raivoso, que é o demônio, andando por aí, solto, machucando a todo mundo. Na verdade, o demônio só machuca quem se aproxima dele. Com a morte de Jesus, o demônio nada mais é que um cachorro bravo acorrentado. Cachorro acorrentado faz mal para alguém? Faz mal quando? Quando eu chego perto. Amém? E outra coisa interessante. Hoje eu vou falar um pouquinho do demônio, eles vão entender tudo, padre, como que o demônio age. Uma coisa interessante. O ser humano, ele tem um corpo, você tem um corpo, o nosso corpo é sensorial. Até mesmo quando nós vamos rezar, quando nós oramos, clamamos o Espírito Santo,
nós conseguimos, e toda vez que você vem aqui na gospel, você sente a presença de Deus, você sente o Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso corpo é capaz de sentir as coisas espirituais. Aquilo que é espiritual, o nosso corpo revela. E no caso do demônio, ele age principalmente no nosso corpo. Eu costumo dizer que a tática do demônio para entrar na sua vida, na vida da sua família, geralmente ela é escondida e nós não conhecemos. É como se você imaginasse, quando você chega em casa, você chega na cozinha e você vê um cocô de rato na cozinha. É tão simples. Você vê o cocô de rato, mas você não vê o rato. Você vê o cocô do rato e você não vê, mas você sabe o quê? Que ele está lá. Então o nosso corpo é da mesma forma. Quer ver? Nós podemos fazer aqui rapidamente, vamos dizer assim, como se fosse um sintoma. Quando você vai num médico, está com algum problema, um problema no estômago, um problema de enxaqueca, o médico vai perguntar para você assim, o que você está sentindo? E você vai falar o quê? Que você está sentindo isso, que você está sentindo aquilo, e ele vai te dar o quê? Um diagnóstico. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou começar a falar para vocês, a título de exemplo, alguns sintomas que o demônio possa estar na sua vida. Vamos lá? Vamos combinar uma coisa? À medida que eu falar o sintoma, quem tiver o sintoma, levanta a mão. Pode ser, não? Vamos lá? Vulto. Amém. Ouvir vozes. Pode ser que algumas pessoas tenham tudo. Sentir peso na nuca de forma muito... Amém. Amém. Quer ver uma que poucas pessoas conhecem? Mais do ministério? Acordar, assim, de forma quase que direta às 3 horas da manhã. Amém. Mas não é para rezar o texto não, viu? Você é acordado, é diferente. Está dando para compreender, povo? Tá ou não está? Pessoas que têm sensação de cheiros estranhos. Pessoas que muitas vezes têm sensação de viagem fora do corpo quando vai dormir. Tem muita gente, hein, padre? Pessoas que têm a sensação de não estar acordado nem dormindo, preso no corpo. Tem? Tem mais alguma? Deixa eu ver se eu lembro. Pessoas que têm a sensação que alguém está chamando você pelo nome. Essa tem muita. Amém? Quem sentiu isso? As coisas que eu falei aqui, sentiu 1, 2, 3? Pode levantar a mão, que repetiu. Isso é sintoma que existe um demônio por perto. Tendo discernimento, é claro, que tem pessoas que têm transtornos, nós temos que avaliar o ser humano na questão emocional, física e espiritual. Mas se a gente vai acumulando essas situações, é um sinal que o demônio está agindo. Por quê? O demônio age no nosso corpo. Quem compreendeu, dá uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Se você compreende isso, e a gente chama, inclusive os exorcistas, chamam isso de vexação. O que é vexação? Vexação é mexer com seus sentidos. Quais são nossos sentidos? Visão, audição, olfato, tato, paladar. Tem gente que sente uns gostos estranhos na boca também. Então,
se eu tenho sentidos, o meu corpo começa a sentir essas reações, quer dizer que tem o quê? Tem um espírito maligno perto de mim. Agora, a gente não consegue calcular, mensurar o que esse espírito está fazendo. Se ele está destruindo seu casamento, se ele está te tentando mais do que de forma extraordinária, se ele está arruinando a sua saúde. Amém? Ou seja, quando nós sentimos isso no corpo, é como se o rato estivesse perto de mim. Se o rato está perto de mim, nós temos que mandar um mata-veneno lá. Se eu sinto essas coisas, e aí você vai falar assim, mas Leandro, por que eu sinto isso? Porque eu falei lá no início, porque foi autorizado. Como que autoriza isso? Todas as vezes que eu, de alguma forma, tenho contato, o Catecismo da Igreja vai falar sobre pactos implícitos ou explícitos, mas todas as vezes que eu me submeti, ou a minha família submeti ao ocultismo, eu abro porta para que esse mal chegue na minha vida. E aí, sabe o que é pior? Que muitas vezes, a maioria das pessoas que estão doentes espiritualmente, a maioria das doenças espirituais hoje, é de um ocultismo chamado mesa branca, que vai te ajudar, vai fazer uma cura na sua vida. Não aquele pesadão, vocês estão entendendo? Hoje existem várias e várias propostas para nós católicos, e nós temos infelizmente caído nessas propostas. E uma coisa que é importante também entender, eu posso ter esse problema, primeiro porque eu autorizei. O que é eu autorizar? É eu ir até lá, amém? E aí quando eu vou, eu autorizo o quê? A mexer no meu corpo. Outro caso que eu posso ter problema do demônio na minha vida, é quando alguém me envia algo de lá. Mas é interessante que quem recebe algo de lá, ele só vem porque tem autorização. Por quê? Ou porque você já foi e não tratou isso, ou porque você está numa vida de pecado. E aí tem brecha para o inimigo agir. E existe uma outra situação, a gente já esteve aqui falando sobre maldição, que é para um outro dia, que é sobre questão familiar. A família também pode trazer para a nossa vida ações extraordinárias do demônio. A família pode nos, vamos dizer assim, nos contaminar, mas aí é uma outra história que a gente não vai falar hoje. Eu queria trazer essa história do corpo, porque Jesus nos ensina, conhecereis a verdade vos libertará. E nós não podemos mais ficar cegos diante da presença do inimigo na nossa vida, e pessoas que não sentiram, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não levantaram a mão, não tem nenhum desses sintomas e acredita que o demônio está agindo na vida dela. Então, quando nós falamos conhecereis a verdade, é para que você saia daqui hoje com uma luz que vai ensinar a você a saber onde o mal está agindo ou não está agindo. Eu queria contar para vocês um caso que nós recebemos na comunidade há alguns anos. Não vai dar para contar, o caso é bem extenso, foi um caso muito pesado. Mas nesse caso que a gente, mais do que nunca, além dos estudos, mas na prática a gente entendeu como que o nosso corpo é mexido. Como que esses sintomas, como você vai no médico mesmo, gente. Lá na comunidade as pessoas chegam lá, a gente fala assim, você está sentindo isso, está sentindo isso? Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, a família queria dizer que era espiritual, não tinha nada de espiritual. Ela precisava de tomar medicamento e precisava de ajuda de um psiquiatra. Mas esse caso, um dia eles me chamaram para ver uma moça, uma jovem, e geralmente a gente faz um acompanhamento mesmo com a pessoa, a gente faz uma ficha, procura entender o que ela está sentindo, procura entender o lado emocional, procura entender esses sintomas que eu fui exemplificando aqui,
E quando eu cheguei nessa moça, essa moça estava praticamente com todos os sintomas marcados na ficha. Vulto, vozes, perturbação, tudo que eu falei aqui. Além disso, ela tinha problema emocional, problema de saúde, uma série de situações. E aí a primeira coisa que a gente faz, e aí você precisa de entender, que quando há uma autorização dada ao demônio, a primeira coisa que a gente faz é desautorizar. Aí a gente vai buscar a nossa igreja. Pedro, o que tu ligares no céu será ligado. O que tu desligar será desligado. É porque eu costumo dizer muito que nós oramos muito por libertação. E a gente faz a oração para a libertação. Mas geralmente a oração por si só, na questão da ação demoníaca, do demônio na sua vida, na vida de alguém, ela é como uma novalgina. Alguém pode chegar aqui agora, o demônio está agindo na vida dela, eu vou impor a mão sobre ela, vou rezar, a pessoa vai sair daqui aliviada. O que novalgina faz? Só traz alívio. Só traz alívio. E o primeiro antibiótico que a gente deve tomar, todas as pessoas que levantaram a mão aqui, o primeiro antibiótico que a gente toma para curar chama-se confissão. Eu já cansei, já perdi não sei quantos casos eu atendi. Perdi a conta. Só foi liberto quem procurou um sacerdote para desautorizar o mal que estava presente. Amém? E aí aquela moça, eu me lembro que nós fomos atendê-la, a primeira coisa que a gente falou, você vai confessar. Essa moça foi no sacerdote, confessou, depois ela me mandou uma imagem dizendo que após a confissão, ela tirou foto, ela começou a menstruar um sangue negro, após o poder da confissão. Durante um dia inteiro, ela menstruava um sangue negro. Eu não entendia porque eu estava começando o caso dela. Eu pedi que ela voltasse na outra semana. E quando ela voltou na outra semana, simplesmente essa moça chegou absolutamente curada, sem nenhum problema. Eu olhei bem para a cara dela e falei assim, meu Deus, milagre ainda nós não estamos fazendo não. Não tem condição, ela estava muito doente. Ela tinha caso já tinha ficado cega. Ela tinha problemas de perda de sangue, de fluxo de sangue várias vezes. E de repente, quando ela chegou naquele primeiro dia da comunidade, ela estava com pânico, depressão, totalmente atormentada, falando em morrer, querendo tirar a vida dela. E após a confissão, ela chegou sem nada, falando que estava tudo ótimo, que ela queria ir embora e não queria continuar ali. E geralmente quando chega assim, a gente sabe que o mal está presente, a gente procura saber o porquê que o mal estava. E eu comecei a perguntar para ela de onde ela vinha, se a família havia uma contaminação, se ela tinha ido em algum lugar, se a família talvez teria mexido, e ela falou que não, que ela nunca tinha ido, que a família não. E a única coisa que ela disse para mim, padre, foi que ela trabalhava, que eu tinha feito uma pregação na comunidade, e ela tinha escutado eu falar sobre a questão dela ter trabalhado numa casa que era de uma seita, que o pessoal chama de uma irmandade. Inclusive que no catecismo da nossa igreja, que são seitas ou irmandades secretas que Deus proíbe, o católico não deve participar de seitas e associações secretas. Eu olhei para ela e disse assim, tá, mas peraí, você trabalhou num lugar desse, mas por que você estaria passando mal por causa disso? E ela me disse que no tempo que ela tinha ficado grávida, a barriga dela não cresceu. Ela estava com 6 meses e a barriga não crescia. E ela foi descobrir a gravidez com 6 meses. E tendo fluxo de sangue. E ela me relatava também que durante esse período, constantemente ela tinha uma sensação bem no estômago que mexia algo dentro da barriga dela. Quando ela falou isso para mim, eu tive um choque.
Porque naquele mesmo dia, através do Espírito Santo, eu vou falar a verdade com vocês, no dia eu até morri de medo, porque eu senti algo mexendo na minha barriga. Deus permitiu que eu sentisse algo, eu achei que eu estava morrendo, porque parecia que tinha algo dentro, estava estourando. E aí eu fui e falei com ela assim, não, pera aqui, é aqui? Como é que você sabe que é aqui? Não, porque Deus me revelou. Imediatamente nós levamos ela para a Capela do Santíssimo, e no momento que nós rezamos com ela, eu coloquei a mão no ponto que foi mexido. E aí quando se toca no ponto, se revela toda a força do mal que estava ali. Lembro que depois nós iniciamos um processo de libertação com ela. Vários e vários demônios manifestaram no corpo dessa jovem. Vários. E particularmente eu queria hoje aqui na casa da mãe dar um testemunho para vocês que durante uma sessão dessa oração de libertação, essa moça entrou na sala da comunidade e nossa mãe, de maneira assim muito carinhosa, revelou no meu coração e pediu a ela assim: tira o seu tênis. Ela assustou e falou comigo assim: por quê? Porque Nossa Senhora falou que eu tenho que ver seu pé esquerdo. Nossa Senhora revelou no meu coração que eu teria que ver a sola do pé daquela jovem. E quando nós tiramos o tênis, levantamos o pé dela, nós achamos um ponto satânico, um corte na sola do pé daquela jovem. E quando nós colocamos a mão, Lúcifer apareceu. E por que eu estou falando disso? Mais uma vez, ponto, corpo. Você precisa sair daqui e aqueles sintomas que você entendeu, você precisa entender que o nível de contaminação ou presença do mal só é feita quando o meu corpo é entregue ou é colocado à disposição para isso. Ah, Leandro, você vai me dizer que essa jovem estava com uma coisa muito pesada, eu não tenho isso. Para Satanás não importa o que ele está fazendo, ele precisa de uma abertura no seu corpo. Vários e vários de nós, católicos, hoje têm recorrido a passes, cirurgias espirituais. Nós somos seduzidos por Satanás a levar nossos filhos. Talvez até esses sintomas que você falou aí, as pessoas viram para você e falam assim: vai ali fazer um benzimento, vai ali fazer algo. Eu não preciso nem dizer onde é que se toma passe e aonde que você faz cirurgia espiritual. E toda semana que eu posso dizer para vocês, nós recebemos pessoas, e hoje é o que mais tem, pessoas com depressão espiritual. E o local que se tem mais depressão espiritual são esses locais que estão dando passe e fazendo cirurgia espiritual. Pessoas com depressão que sentem como se não tivesse força para nada. Pessoas que não conseguem mais viver. Quando chega, está com esses sintomas aí. Ou seja, o nosso corpo revela. O corpo do ser humano revela quando o inimigo está ali, porque o inimigo não sabe agir de outra forma. Ele não sabe. Então eu vim trazer essa noite aqui uma maneira diferente de você olhar a libertação. Uma maneira diferente, uma maneira que você possa enxergar através dessa palavra, se o inimigo está ou não na sua vida. Leandro, tudo que você falou eu estou sentindo, o que a gente tem que fazer? Tem que buscar a confissão. Tem que buscar renúncia, tem que buscar oração, porque se você está sentindo isso daí, ou você tem um transtorno, nós temos que ir no psiquiatra, porque não é normal não, e tem gente que acostuma com isso. Ah, eu sinto desde criança, foi sua família que trouxe isso. Ah, eu sinto depois de mais jovem, adulto, pode ver que você passou a sentir isso depois que você buscou isso. Pessoas que estão ouvindo no rádio, estão ouvindo pela internet. Essa é a maneira que o inimigo age. E sobre essa seita secreta, nós descobrimos
Através dessa oração, eu já atendi vários casos dessa mesma seita. Eu quero falar aqui, inclusive, que muitos de nós católicos, e mulheres, homens, estão buscando essa seita e aceitando essa seita. Para que você entenda que seita é essa, por exemplo, o homem só o homem participa, mas ele só pode participar se a mulher deixar. Que bênção que está aqui na Gospel hoje, porque nós estamos falando de uma audiência grande, que eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo. E nesse local, e como foi essa jovem, nós encontramos missa negra, aborto, consagrações contra a nossa igreja. E aí a gente vive hoje nesse mundo que tudo é viver o social. Ah, Leandro, não tem nada a ver. É só uma irmandade, eles só estão buscando. Pois eu digo a você que eu vim aqui hoje para dizer, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Porque há um segredo lá que não pode ser revelado. E por várias vezes eu atendi pessoas e o segredo foi revelado e a gente sabe tudo o que acontece. Pessoas que estão ouvindo sabem muito bem porque existem lojas que funcionam no dia de quarta-feira. Era engraçado que quando a jovem, eu perguntei para ela onde ela trabalhava, ela dizia para mim assim, lá na casa dele, o que tem lá? Ah, tem a imagem de um triângulo enorme. O que mais que tem? Lá tem um quarto fechado que ninguém entra. Só lá na cidade que é Sete Lagoas, onde vi, a informação que eu tive que eram 18 casas em Sete Lagoas com esse quarto secreto. Na verdade, esse quarto secreto é um altar para a realização de missa negra. Porque quando nós trabalhamos, quando nós fomos buscar e entender por que essa jovem estava com esse problema, sabe por que ela estava? Porque ela aceitava receber R$2.000 para sentar, para entrar no altar satânico desse local e fazer missa negra. E eu não estou falando lá em São Paulo, Nova York, não. Eu estou falando daqui de Sete Lagoas, você está pertinho. Outro caso que eu atendi foi em Alfenas, Itaúna. Isso está mais presente na nossa vida do que você possa imaginar. Muito mais. Muito mais que você possa imaginar. O demônio só pode tocar você se houver legalidade. A legalidade é a abertura. A abertura é quando eu autorizo, mesmo que seja inconsciente. Estou com um problema na coluna. Vai fazer uma cirurgia espiritual. Chega lá, o que está acontecendo? Eu estou abrindo o meu corpo. Por isso que eu estou passando para você, povo de Deus, que o corpo é a abertura para o inimigo agir. O inimigo, ele, na verdade, ele é um terrorista psicológico, que a partir dessa abertura começa a mexer na nossa imaginação, vai dando, eu falei sobre vexação. Depois nós podemos ter um processo muito perigoso que chama obsessão. Aí a obsessão vai trazer vício, vai trazer vontade de morrer, grau da depressão vai na tampa. Ele não sabe fazer diferente. Em nome de Jesus eu vim aqui nessa noite para dizer para você que se você entender isso, você vai saber que você precisa buscar um tratamento para que isso não aconteça na sua vida. Amém? Meu tempo já está... Eu queria contar o caso inteiro, mas se eu for contar o caso inteiro é 1 hora. Esse caso a gente ficou cerca de 1 ano para poder libertar. Essa jovem, se não me falha a memória, nada mais, nada menos que 25 demônios. 25 demônios.
por uma autorização. Mas eu queria mais do que isso, hoje, em nome de Jesus, era lançar esse olhar para que você compreenda a ação do demônio na sua vida. Levanta a mão agora todas as pessoas que sentiram o que eu falei. Levanta, gente, tinha mais gente. Ou vocês ficaram com medo quando eu contei o caso? Hã? Acho que eles ficaram com medo. Eu falei sobre os sintomas que algumas pessoas sentem. Levanta a mão, gente, daqueles sintomas. Isso. Eu falei com sintomas. Ou seja, é como se essas pessoas estivessem com sintomas que tem algo por perto. Lembrando que o grau disso vai depender da sua condição emocional. Amém? Outras são mais perturbadas ou não. Vamos ficar de pé então para a gente rezar? Põe a mão no seu coração agora. E hoje, como é o primeiro dia, e aí Deus já revelou que tem muitas pessoas que sentem, Padre, que estão sentindo esses sintomas, que o mal possa estar perto. Então põe a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração agora bem breve. E vamos pedir a força do Espírito Santo, para que possa tocar em cada um de nós. E mais do que a oração de libertação, hoje nós viemos trazer aqui uma oração como esse dia, que é o dia de Nossa Senhora da Luz, para que Nossa Senhora da Luz possa iluminar você agora, e que toda presença maligna seja revelada na sua vida. A gente vai cantar essa canção e nós vamos rezar. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós. Abre sua boca e vai cantando. Sopra em nós. Ergue os seus braços agora. Somos teus filhos. Clama esse Espírito Santo. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o quebrado com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, Senhor, nós te entregamos. Colocamos cada um aqui, Senhor, diante do teu senhorio. E pelo poder do nome de Jesus, nós clamamos agora o teu sangue precioso sobre essas vidas. Senhor, sela esse galpão agora. Sela essa casa, Senhor. Que os seus anjos acampem ao redor. Que seus anjos agora, Senhor, possam lavar cada um de nós. Revertir, Senhor, com a vossa presença. Senhor, eu entrego aqui cada pessoa que aqui está. E em nome de Jesus, tudo aquilo que está oculto nessa vida, Senhor, ser revelado pela presença do Teu Espírito Santo. Toda enfermidade, toda falsa enfermidade agora, Senhor, seja revelada. Pelo poder do sangue de Jesus, todo o mal que está presente na vida dessas pessoas agora, nós clamamos o Teu sangue, Senhor, que o Senhor possa ir agora lavando cada um de nós
da ponta dos pés à cabeça. Eu entrego a coluna cervical dessas pessoas. Pessoas que têm problemas, Senhor. Pessoas que têm problemas de depressão. Peso na nuca agora, em nome de Jesus. Vai sendo quebrada toda a autoridade, toda a legalidade que foi colocada sobre esses teus filhos. Toda falsa enfermidade aqui presente, todo demônio de morte, de suicídio, em nome de Jesus, que ser quebrado agora. Todo espírito de suicídio, pessoas que têm ouvido vozes dizendo para tirar a própria vida, você que está em casa também, em nome de Jesus, saia agora todo o poder das trevas, saia da sua vida, saia da vida da sua família, aquilo que está trazendo sensação de morte. Eu entrego aqui pessoas, Senhor, pessoas que carregam jugo hereditário, que carregam maldição de família, agora em nome de Jesus, ser revelado. Que o corpo dessas pessoas agora possam ser tocadas, possam ser lavadas pelo poder do teu sangue. Jesus, eu entrego aqui, em especial, Senhor, pessoas que estão sentindo agora dormência nas pernas. Vai lavando com teu sangue, Senhor. Senhor, vai lavando os sentidos. Senhor, vai quebrando todos os pactos involuntários e pactos voluntários que foram feitos sobre essa família. Pelo poder do teu sangue, Senhor, tudo aquilo que foi prometido a Satanás agora seja quebrado. E todo demônio que está oculto agora seja revelado para a glória de Deus. E que o sangue de Jesus vá quebrando toda a ação espiritual dele na vida dessa família. Que a libertação alcance o teu povo, Jesus. E que essas pessoas que estão com sintomas, que estão sendo atormentadas agora, possam sentir a tua mão chagada, a tua mão crucificada, lavando os pensamentos, retirando todo o pensamento de melancolia, tristeza e depressão. E que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Levante os seus braços agora, nós vamos clamar esse Espírito Santo agora que purifica. Canta essa música agora e nós vamos agora clamar para que o próprio Espírito Santo venha purificar e queimar a nossa mente com maus pensamentos, com doenças. Vem, Espírito Santo. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Pegue bem alto e canta. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasga o céu, meu Pai, sopra hoje e aqui, vem Espírito Santo. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glórias a ti. Eu queria dizer para as pessoas que eu falei sobre os sintomas, as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão em casa, que estão nos acompanhando. O Instagram da comunidade é Comunidade Anjos e Arcanjos. Qualquer dúvida pode enviar uma mensagem para a gente, que a gente auxilia como ficar livre dessas sensações, e que com certeza pode ser o inimigo agindo na nossa vida. Amém. Amém. É um trabalho muito sério, muito bonito, feito também em equipe com Tem um médicos. pessoal nosso, levanta o braço aí, tem um pessoal da comunidade aqui.
Isso. A gente... Palmas para ele da comunidade. Tudo bom? E palmas para ele. Gostaram do Leandro? Hoje nós somos cerca de 40 membros, estamos com o pessoal vocacional, fazemos trabalho também, tem psicanalista, psicólogo, para a gente encontrar os problemas, a doença que a pessoa está passando. É muita gente doente, tomando passe, fazendo cirurgia espiritual, procurando remédio e não sara, e não vai sarar, porque a única que pode sarar é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.